O espírito da religiosidade está tentando mais uma vez impedir a obra do Senhor, a obra de Cristo na terra. Os apóstolos de Cristo continuando a chamada do Senhor, continuando a levar a boa palavra de Deus, como já aprendemos nos outros estudos que aqui fizemos. Hoje entramos no livro de Atos, capítulo 11, nós estudamos no capítulo 10 a grande manifestação do Espírito Santo, né? Tanto na vida, na casa de Cornélio, como também na vida de Pedro. A Bíblia nos ensina que houve ali um momento especial onde o próprio apóstolo Pedro tem uma visão de Deus, para que ele não fizesse mais a acepção de pessoas, não achasse que Deus não quisesse salvar os que não foram judeus, os que não eram judeus. Deus quer salvar a todos e ele compreende isso. E ali há uma obra linda e maravilhosa e começa uma igreja dentro da casa do Cornélio. Ele, sua família, seus amigos íntimos, seus vizinhos que estavam na casa de Cornélio são cheios do Espírito Santo logo após a pregação que Pedro fala a respeito acerca da salvação comum em Cristo Jesus. Agora no capítulo 11, quando o Pedro retorna aos apóstolos, ele recebe uma indagação. Sempre o espírito de religiosidade tenta dominar, independente se você é de Jesus ou não, se você não tiver um cuidado, se você não tiver uma fé firmada, se você não tiver realmente diante do Espírito Santo, facilmente você também é dominado por este espírito de religiosidade. E eu vou começar no versículo 1. Eu pretendo chegar até o versículo 30. Pode deixar até ali no GC. Atos do 11, do 1 até o 30 nós vamos chegar. Diz assim o versículo 1. E ouviram os apóstolos e os irmãos que estavam na Judéia, que também os gentios tinham recebido a palavra de Deus. Então, o que acontece? Os apóstolos que estavam na Judéia, eles ficaram um tanto quanto tristes, chateados por saber que o Pedro também havia pregado a Cristo para os gentios. Quem são os gentios, pastor? Vamos lá para a gente poder conseguir compreender algumas coisas. Muitos já sabem, mas outros não. Os gentios eram os conhecidos, todos que não fossem judeus, que não fossem circuncidados, por exemplo, que não fossem de nação judeia, hebreus, eram gentios. Eram como pessoas que não tinham direito à salvação, não eram povo de Deus. Esses eram os gentios. E quando nós falamos desse assunto, eu gosto de explicar para as pessoas que, como o Senhor já nos ensinou no capítulo 10, que ele não faz acepção de pessoas, só que Pedro teve essa revelação. Então veja que não era algo somente do coração de Pedro fazer acepção das pessoas, mas também dos apóstolos. Jesus um dia disse para eles: eu vim para restaurar, trazer os perdidos da casa de meu pai. Só que o próprio Jesus disse, mas eles não aceitaram. Então todo que vier a mim jamais será lançado fora. Seja ele hebreu, israelita, seja judeu, seja ele gentil, seja ele italiano, como nós vimos há pouco, né? Um dia atrás nós aprendemos sobre isso, que o Cornélio, ele fazia parte da corte italiana, ele fazia parte da Itália. Ele era um homem que tinha uma fé em Deus, mas era de uma outra nação. Então veja que houve no coração de Pedro aquilo que Deus chamou a atenção dele. Olha, você não pode fazer acepção de pessoas porque eu quero salvar a todos. E quando ele torna a Judéia, que ele se reúne com os discípulos, o Pedro precisa explicar para eles o que aconteceu. Porque, na verdade, por mais que eles pregassem, ensinassem, curassem, já começando uma linda obra de Deus, eles ainda tinham sentimentos daquela vida, do cotidiano, né? Do judaísmo, do que eles cresceram aprendendo. Por exemplo, há pessoas que quando ela se converte, quando ela se torna uma pessoa cristã evangélica, que torna-se uma pessoa batizada nas águas, uma pessoa que aceita Jesus Cristo, ela, por mais que ela tente algumas coisas ainda da vida da qual ela aprendeu de maneira errônea, e depois que ela conhece Jesus Cristo, ela precisa ainda perder, ela precisa tirar isso do coração. São coisas que parecem até um peso, né? Simplesmente uma religiosidade.
que é uma coisa que vai sendo colocada dentro de nós, de maneira que se a gente não conhece a palavra de Jesus, aquilo que falaram, o que disseram é a verdade. Então, o Pedro precisa explicar para eles por que ele foi até a casa de gentios e ali lhe pregou a palavra e ali as pessoas foram batizadas. Então veja que, por mais que você pense, pastor, hoje tem muita igreja, as pessoas, cada uma pensa de um jeito, nos dias que a igreja começou. A igreja havia acabado de começar, a igreja está dando seus pontapés iniciais, trabalho sendo feito, crescendo, milhares de pessoas se convertendo, casas sendo cheias do Espírito Santo através de pregações simples como a de Pedro. Agora você vê que eles perguntam, mas por que você foi pregar na casa de gentios? Por que você sentou na mesa para comer com eles? Por que vocês batizaram essas pessoas? Por que você deu a palavra para eles? Eu sou um tanto quanto mais jovem, né? A aparência já diz isso tudo, né? Brincadeira, tá, gente? Mas eu me lembro do missionário falando que antigamente, e isso também já ouvi falar dos meus pais, os cristãos mais antigos, que antigamente dizia que quem lesse a Bíblia toda ficava louco, né? Já ouviu essa aí, Silvio? Você que já é mais antigo, né? Então assim, a gente sabe que as pessoas tinham esse paradigma. Porque quem lê a Bíblia toda fica louco, porque a pessoa não pode conhecer, ao contrário. A pessoa fica louca, desperta, fica inteligente, fica sábia das coisas do céu. Então, quantas pessoas são apegadas de maneira tão profunda na religiosidade, que quando elas conhecem Jesus, elas ainda trazem algumas coisas da religião que elas viviam. Então, por isso, nós precisamos entender que até mesmo no meio da igreja de Cristo, os apóstolos, eles tiveram essa divergência. Viu? Ô Pedro, o senhor é o líder e tal, sei que o senhor andou junto de Jesus, mas uma pergunta eu tenho, por que o senhor batizou pessoas que não são judeus? Por que o senhor batizou pessoas, por que o senhor pregou a palavra para os não judeus? E para eles era uma coisa estranha. Aí diz o versículo 2, e subindo Pedro a Jerusalém, disputavam com ele os que eram da circuncisão. Quem que disputava? Eu vou deixar bem claro, quem que bateu de frente? Não foram os novos convertidos. Não foram pessoas que recentemente tinham aceitado Jesus, que estavam de coração limpo, que estavam agora vivendo para Jesus. Quem veio bater de frente foi da circuncisão, que eram os judeus. Aqueles judeus que já haviam também aceitado a Cristo como seu Salvador, mas eles vieram ali bater de frente, porque outras nações têm direito da salvação que é só para nós. Veja que o contato que o Espírito Santo deu, a mensagem dada ao Pedro, era uma mensagem que também deveria ser transmitida. Por isso que algumas experiências, por exemplo, a experiência que Pedro teve na casa de Cornélio foi pessoal. Foi para ele e para as pessoas que estavam na casa de Cornélio. Só que estes apóstolos não tiveram essa experiência. Então, veja que nós temos que transmitir, nós temos que falar daquilo que Deus ele nos dá. O Espírito Santo testificou ao coração de Pedro, que você vê que tudo aconteceu exatamente na mesma hora que um orava, o outro também orava. Deus mostrou para ele que viriam 3 pessoas, chegou 3 pessoas, chamaram Pedro, Pedro foi na casa de Cornélio. E aí então, o Pedro começa então a falar, a partir do versículo 3, agora eu vou ler. Aí diz assim, dizendo, entraste na casa de varões incircuncisos e comeste com eles. Quer dizer, eles ainda estavam presos naquele pensamento judeu, naquele pensamento de que nós somos melhores, nós não pecamos e vocês pecam, que eram para os fariseus. Os fariseus, eles gostavam de falar da palavra, né? Gostavam de apontar a palavra para os outros, mas eles mesmos não viviam. No entanto, que chamaram Jesus de comilão e beberrão, chamaram Jesus, eu até fico pensando, porque eu não visito pessoas, eu não vou na casa de ninguém, eu não atendo pessoas, eu fico pensando, se Jesus Cristo, ele ia nas casas das pessoas, orava, curava, libertava, até no momento do banquete, de um café, do almoço, da janta, como em Betânia, ele se assentava à mesa, como também na casa de Levi, o Mateus, ele esteve ali junto com o Mateus no dia que ele fez a festa para despedir daqueles amigos, os publicanos, para despedir daquela vida que ele viveu, dizer, gente, eu estou com este homem aqui, ele é Jesus Cristo, o Filho de Deus, ele me chamou para essa obra e a partir de hoje eu não trabalho mais nessa coisa, eu não vou agir mais erroneamente. Jesus estava onde?
sentado ali juntamente na casa deste homem chamado Mateus, também sentado na casa dos publicanos. Mas por que pastor Jesus fez isso? Porque ele queria realmente ganhar essas pessoas. E ali sempre você vê milagres acontecendo. Agora, o Pedro é indagado. Por que que ele fez essa obra? Por que que ele foi até a casa de Cornélio e pregou para um homem gentil, um homem de outra religião? É difícil falar disso porque tem pessoas que elas têm, sabe, uma contrariedade. Eu sempre oro, Deus, que Deus abençoe todos os ministérios. Que não haja divisões. A divisão é uma coisa triste. Quando a pessoa fala, não, a minha ideia é diferente, então você não presta, você não presta, você não presta. E há necessidade sim de alguns debates para crescimento. Mas eu vou dizer para você que o que está acontecendo aqui, o Pedro está sendo indagado porque pessoas foram batizadas. Simplesmente assim. Por que que eles foram batizados também? Por que eles foram cheios do Espírito Santo também? Estamos começando aqui, inclusive, na cidade de Palmas agora. Nós vamos começar no mês de agosto um novo trabalho. Uma nova igreja vai se instalar na cidade de Palmas. Aí imagine, por exemplo, os irmãos aqui de Pato Branco. Mas como pode? Como pode os irmãos de Palmas serem batizados e também serem salvos? Não, não pode isso. O que isso significa? O espírito de religiosidade. É a acepção de pessoas. Não, eu tenho direito, você não tem. Então veja que a igreja, por mais que ela estivesse crescendo, sempre tem essas coisas. Dentro das igrejas, pessoas que têm um desapontamento com a pessoa, uma pessoa que não gosta disso, não gosta daquilo. Conversinhas, né? Muitas vezes acontecem, mas nós temos que entender que a base fundamental não pode ser esquecida. O Pedro, então, como líder da igreja, ele começa a explicar o que aconteceu. Eu não vou fazer aqui a leitura toda, porque senão eu vou ficar muito tempo, mas do versículo de número 5 em diante, até o versículo de número 16, eu vou voltar para o 17 quando eu começar a ler de novo, você vai ver que o Pedro começa a falar, olha gente, eu estava em Jope, ali eu estava orando e chegam 3 varões, me chamam, eu vou até a casa desse homem chamado Cornélio, ali então eu entendo a visão que Deus me deu na oração, que eu não deveria fazer acepção das pessoas, comecei a pregar, enquanto pregava eles foram cheios do Espírito Santo. Quando eles foram cheios do Espírito Santo, logo eu entendi, peraí, eles foram cheios do Espírito Santo antes mesmo de ser batizados nas águas. Isso aqui não é uma regra, tá? Não é uma regra, então tem que ser batizado no Espírito Santo para depois batizar nas águas. Não é uma regra. Não foi sempre assim. Normalmente é ao contrário. A pessoa é batizada nas águas e depois de pouco tempo depois, não muito tempo, como disse Jesus, a pessoa é cheia do Espírito Santo. Aprendendo, e ela é cheia do Espírito Santo. Orando, Deus enche essa pessoa. Agora, no caso da casa de Cornélio, para confirmar e tirar totalmente a religiosidade do coração do Pedro, eles são cheios do Espírito Santo antes mesmo de ser batizados. E aí então Pedro fala, gente, enquanto eu estava pregando, eu falava de Jesus Cristo, eu notei que eles começaram a ter um rebuliço ali. Começou todo mundo a orar em línguas, começou todos ali a ser cheios do Espírito Santo, assim como nós também recebemos em Jerusalém. Então o que o Pedro está dizendo? Gente, o Senhor fez o mesmo pelos gentios como fez com a gente. Como então não batizaria eu eles? Como eu não os batizaria? Como eu não faria essa linda obra? O Pedro deixa muito claro, eu fiz isso e fiz porque foi o Espírito Santo de Deus que me mostrou que era algo que eu tinha que fazer, que eu não deveria de maneira nenhuma fazer acepção do que o Senhor Jesus me mandou fazer, deixar pessoas de lado. O Senhor quer salvar a todos. Aí então, depois que ele prega para essas pessoas, ele explica o que aconteceu, ele fala para eles, olha o que acontece agora no versículo 17, diz assim, portanto, se Deus lhes deu o mesmo dom que a nós, quando cremos no Senhor Jesus Cristo, quem era então eu para que pudesse resistir a Deus? Então Pedro fala, gente, como que eu vou resistir? Como que eu vou deixar de fazer o que Deus está operando em minha frente e meus olhos estão vendo? Eu estou contemplando uma obra de Deus. Como que eu não vou batizar? Como é que eu vou resistir à vontade de Deus? O que está acontecendo aqui, irmãos? Veja que o Pedro fala uma coisa que eu gosto até vou até dar uma ênfase aqui. Ele fala no versículo 17, portanto, se Deus lhe deu o mesmo dom. O
que é o mesmo dom? Que dom é esse, pastor? Que dom, que capacidade é essa que eles receberam? Assim como também Pedro disse, nós também recebemos o mesmo dom. O dom que ele fala é ser cheio do Espírito Santo. A graça de falar em línguas. A graça de você ter um coração de amor. Você ser cheio do Espírito Santo. O fruto do Espírito Santo que se divide em 9 partes. Eles foram cheios de amor, de paz, de longanimidade, benignidade, de fidelidade, de conseguir ter domínio próprio, de paz, de alegria. Eles foram cheios. Então veja que ser cheio do Espírito Santo é um dom de Deus. Então quer dizer que alguns podem ser batizados nas águas e não terem recebido esse dom. E desculpa te falar uma coisa para você. Assim como você está me ouvindo agora, falando de algo que você fala, nossa pastor, mas só porque foram batizadas pessoas aconteceu isso? Sim. Você não vê hoje, por exemplo, há igrejas que, por exemplo, pregam e ensinam que este dom de falar em línguas, por exemplo, é uma mentira. Então aí eu pergunto para você, como que foi a evidência visível, física, notória, para que Pedro compreendesse que eles foram cheios do Espírito Santo? Como que foi? Não foi a oração em línguas? Lá no capítulo 10, a Bíblia fala, deixa eu achar o versículo. Puxa vida, eu não vou achar que é muito texto aqui, mas a Bíblia, a gente leu ontem isso. Eles foram cheios do Espírito Santo. Eles começaram a falar em outras línguas. Aí o Pedro, meu Deus do céu, tem que batizar essas pessoas. Eles receberam o dom que eu recebi. Então veja que as pessoas muitas vezes, por causa de questões doutrinárias, até tem brigas, né, em igrejas, para as pessoas que não se falam. Que, não, eu sou da igreja A, não, eu sou da igreja B. Ah, esses aqui eu não gosto. Ah, esses aqui eu também não gosto. Ah, esse daqui, ele é católico, isso aqui é presbiteriano, isso aqui é batista, isso aqui é neopentecostal, isso aqui é pentecostal. Veja, irmãos, que cria esse âmbito doutrinário do homem e a palavra fica esquecida. Está aqui a palavra que prova. A palavra diz, olha, eu vi que eles foram cheios do Espírito Santo, eles receberam o dom que recebemos. Se você continuar nesses estudos conosco, o apóstolo Paulo, ele chega a dizer, olha, se vocês oram em línguas, eu muito mais. Claro que eu quero que você entenda, quando ele fala isso, ele deixa muito claro, olha, eu sempre busco no Espírito. Até o próprio Paulo fala que quem ora em línguas edifica-se a si mesmo. É uma edificação pessoal, por isso que a oração em línguas não é oração para mim começar a pregar e começar a orar em línguas para você. Não é isso. Não é para mim começar aqui, enquanto estou trazendo uma palavra, começar a orar em línguas. Ah, por quê? Porque isso aqui é uma linguagem sua, é edificação sua com Deus. Não é para as pessoas. Por isso que no momento, por exemplo, na igreja, no momento de a igreja unida em oração, ali nós oramos. Oramos com entendimento, com a nossa razão, compreendimento, mas oramos também em línguas, que é essa edificação pessoal. Uma igreja edificada é uma igreja onde as pessoas, elas são cheias do dom do Espírito Santo. Por isso que você vê essa diversidade. Uns falam, não, isso aí é coisa de louco, isso aí, o pessoal enrola a língua aí e fica mentindo. Eu vou deixar bem claro para você, o que você está lendo aqui. O Pedro disse, gente, não teve, eu também tinha o mesmo sentimento de vocês. O Pedro está dizendo, olha, essa mesma coisa que vocês têm, essa religiosidade que vocês têm, eu também até agora há pouco, antes de chegar aqui, eu tinha esse mesmo sentimento. Mas o Espírito Santo me fez entender que não é bem assim. Agora, você vai ouvir a doutrina do homem ou vai ouvir a doutrina de Cristo? Você vai ficar com a palavra ou o que o homem diz? Você vai ficar com o que está escrito ou você vai ficar com aquilo que as pessoas falam? Por isso, nós temos que ter um cuidado para que nossas palavras, elas não impulsionem uma pessoa a desviar-se, mas também as nossas palavras podem impulsionar uma pessoa a ser cheia do Espírito Santo. E não se esqueça que as pessoas que foram cheias do Espírito Santo, em toda a leitura bíblica, onde você encontra essas pessoas cheias do Espírito Santo, você vê essas pessoas orando, em comunhão, em uma busca, querendo Jesus. Então pense que há algumas pessoas que elas vão estar contra e ensinarão várias pessoas dentro de uma igreja, dentro de uma casa de oração. E eles vão
falar contra, e muitas pessoas vão também estar com a mesma ideia, com a mesma opinião, com a mesma posição, e ali você sabe que a palavra, então, ela vai ser distorcida de acordo com aquilo que a pessoa que está ensinando está falando. Por isso, vamos ficar na palavra. O que o Pedro fala? Põe na tela para mim o versículo 17. Portanto, se Deus lhes deu o mesmo dom que a nós, quando aconteceu que cremos no Senhor Jesus Cristo, quem era então eu para que pudéssemos resistir a Deus? Então, porque Pedro disse, olha, eu vi com os meus olhos. Eu não estou falando do que eu vi. Eu vi. O Pedro está dizendo, eles receberam o mesmo dom que nós recebemos. E ponto. Então ele deixa muito claro isso. Agora, em contrapartida, depois que Pedro explica para a igreja, os líderes da igreja, os apóstolos, leia comigo 18. E ouvindo estas coisas, depois disso que você acabou de ler comigo, apaziguaram-se. Sabe o que é apaziguar? Ficar em paz. Um começou a falar para o outro, gente, nosso trabalho é grande, não é só pregar em Israel não. Não é só pregar para os hebreus, nós temos que pregar para todo mundo, para que todos conheçam o nome de Jesus e sejam cheios do Espírito Santo. Aleluia. Aqui agora eles então param de briga, o espírito de religiosidade cai no chão, caiu por terra. O espírito da religiosidade cai por terra. E ali agora acontece o quê? E glorificaram a Deus, dizendo, olha as palavras deles, na verdade, até os gentios deu Deus o arrependimento para a vida. Quer dizer, o Senhor está dando entendimento para eles a partir de hoje. Guarde isso no seu coração. Vocês saibam que quando pregarmos, Deus deu também arrependimento para os que são de circuncisão ou de incircuncisão, judeu ou não judeu, todos eles têm direito a ter vida. Qual vida? A vida eterna. Todos podem ser salvos. Agora, pregar contra isso aqui, eu posso dizer para você que pode ser um tiro no pé, que pode ser algo que você pode ter um trabalho, um local onde muitas pessoas se reúnam, e ali, como igreja, uma questão doutrinária humana, possa estar totalmente fora da palavra. Por isso, tome cuidado com isso. Bom, continuando, o versículo 19 diz assim, e os que foram dispersos lá atrás, nós já estudamos isso lá atrás, agora a história está se entrelaçando. Lá atrás houve uma dispersação, dos discípulos, dos recém-convertidos, por conta daquela cura, por conta do milagre que aconteceu lá no templo. Houve uma dispersação, prenderam os apóstolos, vocês se lembram, nós estamos estudando isso aqui. E quando houve essa prisão, a Bíblia fala que muitos se dispersaram porque estava acontecendo represálias muito grandes contra os cristãos. E olha o que acontece, aqui vai acontecer o primeiro momento, a primeira vez. Até agora eu falo cristãos porque já é um hábito, mas a primeira vez que pessoas vão ser chamadas cristãs, que são na verdade seguidores de Cristo, na verdade até eles queriam até zombar, dizendo o tipo de cristozinho, pessoas seguidores de Cristo que fazem o mesmo que Jesus, e nós ficamos felizes quando somos chamados de cristãos. Versículo 19 fala assim, de novo, e os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa da morte de Estevão, lá atrás aprendemos isso, caminharam até a Fenícia, a Chipre e a Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Então esses que se dispersaram, que eram os recém-convertidos, discípulos que aprenderam a verdade, que tiveram que fugir para que não fossem presos e mortos, como Estevão também foi, eles então estão agora em Chipre, estão na Fenícia e Antioquia. E nesses lugares, eles não pregavam para todo mundo, eles só pregavam para os judeus. Os que abriam espaço, eles ali falavam de Jesus, porém de maneira que outras pessoas não ouviam. Aí no 20, e havia entre eles alguns varões de Chipre e de Cirene, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus, e a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. Lembra do que está acontecendo lá em Judeia?
Nós estamos lendo, acabamos de ler isso, lá na Judéia, dentro da cúpula da igreja. Pedro e os apóstolos estão lá tendo uma discussão para que eles saibam, mas espera aí, como que vamos pregar para pessoas que não são judeus? Como vamos batizar pessoas que não são, da nossa terra? E lá em Antioquia, sem contato nenhum, sem eles estarem entrelaçados, estão no mesmo período contemporâneo, mas eles não estão em contato, porque estão dispersos, estão pregando onde há um espacinho. Agora você veja que eles entram em Antioquia e gregos, outra nação que servia a deuses pagões, estão agora recebendo a palavra de Jesus Cristo. Eu quero que você guarde isso que eu vou te falar. O que eram as pregações desses apóstolos? Qual era a pregação dos discípulos que ele trazia nas igrejas? Eu vou ler de novo para você no final do versículo de número 20, finalzinho do 20. Falaram aos gregos anunciando o Senhor Jesus. A nossa pregação, a pregação da igreja de Cristo tem que ser Jesus Cristo. A base de tudo é os ensinamentos de Jesus. Que ensinamento? Nascimento, vida, morte e ressurreição de Cristo. Salvação. Anunciando a salvação para todo mundo. E aí agora acontece aqui o versículo 22. E chegou a fama, né? Ou seja, essas pessoas ficaram famosas pelos fatos que faziam, e chegou a fama destas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. Lá na sede, né? Chegou a igreja sede em Jerusalém, onde estava Pedro e os apóstolos, ficaram sabendo que gregos, lá em Antioquia, ouviram a palavra e se converteram. E aí então o que acontece na igreja? Enviaram o Barnabé a Antioquia. Lembra do Barnabé? O Barnabé era aquele homem rico que vendeu tudo que tinha, um homem muito, muito rico. Ele vendeu tudo e entregou à igreja para sustento do início da igreja. E Barnabé ficou ali, um homem muito rico. E o Barnabé agora, que deixou as suas riquezas, se torna um pastor. Por quê, pastor? Vamos lá. Versículo 23. O qual quando chegou, ou seja, ele ouviu falar disso e foi até Antioquia. O qual quando chegou viu versículo 23. O qual quando chegou e viu a graça de Deus. Aqui eu quero eu poderia falar mais um programa inteiro aqui sobre esse assunto. Quando o Barnabé chegou em Antioquia e viu aquela reunião de pessoas convertidas a Cristo Jesus, a Bíblia fala que ele viu a graça. Ele viu a graça de Deus. A graça, ela é visível. Ou havia algo diferente naquelas pessoas. Havia abundância de graça. Ele conseguiu ver. Sabe algo que você não consegue explicar? Eu estou te dizendo para você, sabe, me dá uma alegria em meu coração falar isso. É algo que você não sabe explicar. Ele viu a graça. Ele viu a abundância das palavras de Jesus se cumprindo ali na frente dele. Ele viu a graça de Deus. O amor de Deus derramado por aquelas pessoas. E quando ele vê isso, a Bíblia fala no versículo ainda 23, se alegrou e exortou a todos que estavam ali, com firmeza de coração, que permanecessem no Senhor. Ele fala, gente, permaneçam, continuem firmes em Jesus. Não abram mão de Jesus Cristo, fica firme na palavra, porque era um homem de bem, cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor. Eu quero que você guarde duas coisas. Primeiro, o Barnabé, ele vai nessa missão em Antioquia. E ali ele fala, fiquem firmes. Só que a Bíblia fala que ele pregava com uma ousadia. Mas essa ousadia vinha do Espírito Santo e da fé. Tem pessoas que ela é muito cheia de fé, mas não é cheia do Espírito Santo. Tem pessoas que é cheia do Espírito Santo, mas são pessoas de pouca fé. Nós temos que anelar. Lembre como aprendemos já. Como que a fé vem? Ouvindo a palavra. A fé cresce em você. Você age por fé,
ouvindo a palavra. Então não adianta você desprezar a palavra. Tem gente que, não, eu sou de Deus, eu me domino, eu amo as pessoas, mas não tem fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. No entanto, que a fé deste homem faz que muitas pessoas que estão ali também unam-se ao Senhor. Quer dizer, atrelam o seu coração à graça de Deus. E por fim, mas agora muito importante, o versículo 26, sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente em Antioquia. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos, quer dizer, as pessoas que estavam vendo, ainda não participantes, ainda não estavam na igreja, mas quando viam esses irmãos se reunindo, eles falavam, ó os cristãos ali, ó os cristozinhos ali. Eu imagino a alegria deles de serem comparados, chamados iguais a Cristo. Aleluia! Naqueles dias desceram profetas de Jerusalém para Antioquia. Agora leia bem alto comigo aí, ó. E levantando-se um deles, por nome Ágabo, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome e todo mundo, e isso aconteceu no tempo de Cláudio César. E os discípulos determinaram mandar, cada um conforme o que pudesse, socorro aos irmãos que haviam na Judéia. O que eles, com efeito, fizeram, enviando aos anciãos por mão de Barnabé e de Saulo. Eu preciso fazer o seguinte, gente, lá no versículo 25, eu passei uma informação que não podia passar. Aliás, eu pulei uma informação que não podia. Eu vou voltar no 25, põe na tela ali. Olha só, quando o Barnabé foi até Antioquia, esse um ano de pregação aconteceu isso aqui, ó. E partiu Barnabé para Tarso a buscar o Saulo, e achando-o, conduziu a Antioquia. Então vocês se lembram do Saulo que ficou perdido lá em Tarso? Lembra do Saulo que se converteu? Lembra do Saulo que nesse momento você vai se lembrar bem que teve que ser lançado num cesto, no muro, porque queriam matar ele porque ele tinha se convertido a Cristo Jesus, ao Evangelho? Lembram? Que teve que ir para Tarso e ali pregar naquela região da sua cidade, porque Tarso era a cidade dele. Ele teve que ficar por ali. Agora o Barnabé, vendo que a igreja está crescendo muito, ele se lembra de quem? Saulo de Tarso. E aí quem acreditou no ministério de Saulo, o perseguidor, foi o Barnabé. Aí o Barnabé faz o quê? Ô Saulo, vem aqui, Saulo. Vamos até Antioquia. Nós estamos ganhando muitas pessoas. E ali, junto de Barnabé, o Saulo, ele se torna um pregador. No entanto que o Barnabé foi pastor de Saulo. E depois o Saulo, o grande apóstolo Paulo, se torna apóstolo e líder da igreja, inclusive pastor do Barnabé. Inverteu as coisas. E não houve briga, não. Barnabé ficou em paz com isso, porque Deus estava usando ele. Veja que ele acreditou no ministério de alguém desprezado, alguém que perseguia. O Barnabé, usado pelo Espírito Santo. Põe no último versículo para mim, por favor. Põe no último versículo na tela, só para a gente poder ler. Que o Paulo ficou juntamente, pode pôr na tela, o que eles com efeito fizeram, enviando-os aos anciãos por mão de Barnabé e de Saulo. Houve um tempo de dificuldade, um tempo de fome, mas Barnabé e Saulo, o apóstolo Paulo, agora estão levando a palavra de Deus e a obra crescendo. E assim é até os dias de hoje. Não haja acepção entre nós, que não haja divisão entre nós, que haja unidade, que sejamos cheios do Espírito Santo. Amém?